Obrigado a você que está sintonizado na TV Polo, canal comunitário de Cubatão. Estamos começando mais um Papo na Polo, o nosso já tradicional programa de entrevistas. Bem, gente, você pode acompanhar nosso programa também pela nossa página no YouTube ou no nosso site www.tvpolo.org.br. E este programa fica disponível lá na nossa galeria no YouTube, para você ver quando e onde quiser. Esta semana é nosso convidado, Fábio Melo, do Sindicato dos Petroleiros, da Fundação Nacional do Petróleo, Fundação é isso, da Federação Nacional dos Petroleiros, vai conversar com a gente sobre o que está acontecendo aí nesse meio todo, a greve anunciada, vocês viram aí uma promoção que está também com gás para desmistificar alguma coisa, e é sobre isso que a gente vai conversar com o Fábio. Inicialmente queria agradecer demais por ele ter aceito o nosso convite. Bem-vindo aqui à TV Polo. Obrigado, Marcelo, pelo convite. É muito importante a gente estar atingindo aí a população sobre a nossa pauta e o porquê de estarmos em greve. Desde o dia 1º se iniciou uma greve nacional petroleira contra as demissões aí dos trabalhadores, aí de mais de 1.000 trabalhadores na fábrica de fertilizantes nitrogenados lá no Paraná. Vou pegar um assunto aqui antes, que foi um assunto que chamou a atenção de todo mundo aqui para a mídia, que vocês fizeram uma ação, um protesto. Vamos fazer o seguinte, vocês já viram no jornal, quando às vezes o produtor fica com raiva lá e vende galinha a R$1, joga leite fora, sei lá, cria alguma coisa para mostrar o desperdício. Não sei se foi essa, mas a Fundação decidiu vender gás a quase preço de custo ou mais baixo que custo, Flávio? Como é que foi? Vamos falar dessa ação que foi um sucesso, né? Eu acho que vocês chegaram numa estratégia, né? Aí já a gente vai explicar os meios do caso da greve. Não, sem... Vamos ao fato que mobilizou a cidade de Cubatão, né? Isso. Na verdade, a nossa estratégia é justamente trazer à discussão da sociedade a política de preços que anda sendo adotada pelo governo federal. E deixar claro que é uma questão de escolha, né? O governo federal, atualmente, ele adotou uma política de preços que se chama preços praticados com paridade internacional. Depende do preço do combustível lá fora para esse nível do preço do combustível local. Justamente. Então, só para o telespectador ter uma ideia, por exemplo, não teve aquele ataque com os drones numa refinaria de petróleo na Arábia? Sim. Quando se ameaçou, se teve aquele ataque, abaixou a demanda do petróleo, logo o preço do petróleo subiu, né? E isso, com a política adotada foi adotado no governo Temer, deixar claro, em 2016, inclusive por isso que teve a greve dos caminhoneiros, porque os aumentos eram diários, né? A política do ex-presidente da Petrobras, Pedro Parente, implementou isso. E essa variação, ela é colocada automaticamente nos preços da refinaria. E por que a gente protesta contra isso? Porque não é necessário o Brasil hoje adotar essa política de paridade internacional. O Brasil já é autossuficiente hoje? Sim. Então, nós temos que discutir um pouquinho a Petrobras, qual é o volume de produção hoje no Brasil. Mas em relação ao que é, hoje tem uma certa dependência, não depende tanto do preço lá fora, ou depende ainda disso? Não, é tudo uma questão de escolha, como a gente vinha falando. A Petrobras é uma das maiores participantes na exploração do pré-sal hoje e poderia estar ainda muito mais se não fossem as mudanças das leis que aconteceram de 2016 para cá. Só que o que vem provando é que o custo de produção de petróleo na bacia de Santos, na camada pré-sal, está na ordem de 7 a 12 dólares. Quer dizer, é muito barato produzir no Brasil. O pré-sal é barato? É barato. Primeiro investimento é caro, mas depois... Justamente, é isso que é uma grande injustiça e a população precisa entender. A dívida que se fala que a Petrobras tem, dívida monstruosa, né, que fala, na verdade não se compara às reservas que ela mapeou. Entendi. Então, quer dizer, você tem dívidas em bilhões, só que as reservas são em trilhões. Então, quer dizer... Tem poupança. Tem poupança, tem lastro para que isso aconteça. Só que se foi dado um grande mantra que a Petrobras estava mal das pernas, porque estava totalmente endividada e precisava mudar essa política. Inclusive, foi acusada nos governos do PT de ter causado prejuízos subsidiando o combustível à população. Ora, qual é a função de uma empresa estatal? Você acha que valeria a pena subsidiar? Na verdade, se você procurar os números da Petrobras naquela época, em nenhum momento ela fechou com um balanço de prejuízo. Não fechou em prejuízo. Inclusive, eu recebi PLR naquele momento. Logo, ela teve lucro.
O que se fala é que houve, na verdade, ela deixou de ganhar, porque ela não impôs, por exemplo, naquele momento o barril de petróleo chegou a $120. Imagina se fosse hoje, com a política de paridade de preço internacional, o barril chegando a $120. Nossa. Nós íamos ter gasolina a R$10. Né? Totalmente justificado, porque a política de preço é a política com paridade internacional, que é um grande erro. Então houve uma mudança da política de preço dos governos, que saiu da época do PT, que teve todo aquele desgaste político também, Sim. com a questão do petrolão, aquela coisa desgastou demais, e eles entenderam, por exemplo, o Brasil entendeu que tinha um problema ali na Petrobras, que alguma coisa tinha que ser feita para mudar. Sim. E acho que reorganizar isso e mostrar para o Brasil que a empresa consegue viver sem o governo, foi um desafio também, né? Aliás, para quem está, para os funcionários e para quem está na direção da empresa. Justamente, mas nós temos um outro problema. O problema é que hoje a Petrobras ela está tomando um caminho de gestão com essa política de paridade internacional para ela ser desobrigada de abastecer. O custo de produção no Brasil do petróleo é um custo baixo, que eu já te falei, de $7 a $12, e o custo do refino também é muito baixo. O que acontece hoje é que a Petrobras, nessa política de paridade internacional, e está no site, viu, da Petrobras, não é o sindicato que está falando aqui, no site da Petrobras você vai ver que a política de preços de paridade internacional, na verdade, na Petrobras se pratica um ágio. Vamos pegar, por exemplo, que a gasolina aqui na nossa refinaria saia 1 litro de gasolina a R$1. Certo? E a gasolina lá no Texas saia também a R$1 esse litro de gasolina. Só que quanto que custa para chegar essa gasolina do Texas aqui? Custa o custo da importação, mais o lucro do importador, mais os custos de taxas portuárias. Certo. Então digamos que seja 15 centavos isso. A refinaria brasileira acrescenta mais esses 15 centavos. E depois são embutidos os impostos, o custo de distribuição local, mais o lucro do dono do posto. Então, quer dizer, quem é que ganha com isso? Quem? O governo. Porque faz uma gordura. Na verdade, não é o governo que ganha com isso. Por conta desse lance da nova gestão da Petrobras, quem ganha é o acionista da Petrobras. Por quê? A Petrobras não tem esse custo de importação, só que ele embute no preço. Se ele embute nesse custo, se ele não paga, é o quê? É lucro. Sim. E isso sobra para quem? Lucros e dividendos para os acionistas. E o custo para o usuário. Mas quem é que paga essa conta? O povo brasileiro. E por isso que nós fizemos essa campanha do gás. Denunciando que essa política de paridade internacional é desnecessária. Só para as pessoas entenderem, aqui na realidade ele está falando do petróleo, e aí tudo isso reflete nos derivados aí de petróleo. Gás, gasolina e por aí vai afora. O brasileiro sente mesmo no gás e na gasolina, que é o que usa mais ou menos, e no diesel, que aí foi a greve dos caminhoneiros, não é isso? Justamente. O resultado é esse. Então vocês quiserem demonstrar, a história mais ou menos do sujeito que está lá na roça lá e está descontente com a política de preço do frango e de repente foi lá e resolve distribuir pintinho, ovo de graça na rua, é mais ou menos isso. Para chamar a atenção. Certo. A nossa estratégia foi justamente comprar, né, porque a gente não produz gás, compramos a cota de gás e vendemos pelo preço que deveria ser praticado atualmente aqui no mercado. Foi a Federação de Petróleo que fez isso? Quem fez isso foi o Sindicato dos Petroleiros do Litoral Paulista, e essas ações estão sendo feitas repetidamente em vários locais do país. Tá bom. Gente, eu preciso fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto conversando com o Fábio Mello aqui, nós vamos falar sobre a greve. O que motivou a greve? Greve sempre está ligada à construção salarial, mas essa tem outro fundamento e é isso que a gente vai saber depois do intervalo. Sai daí não. Sâmia Móveis e Decorações, tudo para o seu lar. Há mais de 18 anos acreditando e investindo em Cubatão. Temos o que há de melhor em camas, estofados, salas e os melhores homes para o seu ambiente. Móveis modernos e com qualidade que você merece. Aqui você decora sua casa com preço baixo e pagamento facilitado. Localizado na Avenida Martins Fontes 650, na Vila Nova, em frente ao posto BR. Aceitamos cartões e facilitamos o pagamento. Estamos aqui na Vila Nova, venha nos visitar. E venha fazer um bom negócio na Sâmia Móveis. Sâmia Móveis e Decorações, tudo para o seu lar.
Bem, gente, estamos de volta para o segundo bloco do Papo na Polo. Você já sabe, eu estou recebendo o Fábio Melo, do Sindicato dos Petroleiros aqui do Litoral. A gente já conversou no primeiro bloco sobre essa ação que eles tiveram de vender gás a R$32, foi isso? Foi isso. R$32. Hoje você paga R$70, R$80 aí, a R$32. E, na realidade, foi uma grande manifestação, um grande protesto para dizer que a Petrobras precisa mudar a política de preços. Mas eles fizeram isso para chamar atenção só em razão da greve que está acontecendo agora, que não tem nada a ver com as condições salariais, que sempre a discussão é essa. Sim. Mas o motivo agora é outro. O motivo da nossa greve hoje é porque existe uma onda de desindustrialização da Petrobras. O Castelo Branco, o presidente da Petrobras, ele anunciou que ele quer concentrar simplesmente seus esforços da companhia para a exploração do petróleo. O que a gente acha que é um grande equívoco, né? Por quê? Porque ninguém anda com petróleo, ninguém abastece carro com petróleo, e para quem não sabe, o petróleo são mais de 3.000 produtos presentes no dia a dia que são feitos dessa matéria-prima tão importante. E a fábrica de fertilizantes, né, também usa o gás natural como principal insumo para produzir fertilizantes. Não, para fazer fertilizantes mesmo. Para fazer a amônia, né? Que usa o hidrogênio, que é vasto no meio ambiente, né? E usa o gás natural para tirar o hidrogênio, para criar amônia e fazer os fertilizantes. E o Brasil, hoje, ele é um grande consumidor de fertilizantes, porque é um país agrícola. Sim. E a Petrobras, ela é só um player nesse... Ela não é como no abastecimento, que tem várias refinarias. Ela só participa com algumas plantas. Certo. E o Castelo... Aqui em Cubatão, por exemplo, nós temos algumas empresas de fertilizantes que estão aqui atuando. Seria Sim. mais ou menos como se fossem essas empresas, uma empresa dessa que a Petrobras mantém onde é no Paraná, é isso? No Paraná. Aí em questão é em Paraná, só que a Petrobras já fechou uma em Sergipe e outra na Bahia. E agora está fechando a de Paraná. Só que qual é a diferença? Nessa empresa em particular, eles estão fechando e não vão aproveitar os trabalhadores e vai haver uma demissão em massa de 1.000 trabalhadores. Mais ou menos 200 e poucos trabalhadores próprios e os terceirizados. E é um despropósito isso. Uma vez que... e por que eles estão fechando? Eles vão vender essas empresas ou eles vão fechar a empresa? Esse que é o grande problema. O grande problema é que essas empresas foram anunciadas ao mercado. E o mercado não quis comprar essas empresas. Por quê? Por conta dessa política de paridade internacional, fica mais interessante, de repente, produzir lá fora. O mercado está aqui, o Brasil vai ter que consumir, do que eu comprar uma planta, ter que empregar as pessoas e tudo mais. Então, pelo preço que a Petrobras estava cobrando, essas empresas boicotaram. A gente pode falar até a Yara, não teve interesse em comprar essa planta. Que mantém operação aqui na cidade. Sim. Tá. Então, não compraram essa planta e a Petrobras diz que esse negócio não é viável. Mas é uma falácia isso. Tá. É muito importante a Petrobras estar participando nesse processo de produção de fertilizantes. Isso, você acredita que então vai demitir 200 trabalhadores diretos e mais 800 indiretos? E aí vocês criaram um movimento nacional também contra, na realidade, a política de preço, contra o fechamento da fábrica. Esse é o objetivo geral dessa greve. O objetivo é geral porque você sabe, né, e todo mundo sabe, que também Castelo Branco já anunciou a venda de 8 refinarias. Sim. E, preventivamente, a gente já sabe que, de repente, se eles tomar essa atitude e lançar nossas refinarias no mercado... E Cubatão é uma delas. Gente. Isso, e como a gente explicou anteriormente, que a política de preços hoje adotada pela Petrobras favorece que uma empresa lá no Texas consiga competir no nosso mercado por uma questão de escolha. Porque hoje a paridade internacional faz com que a gasolina produzida no Texas consiga chegar aqui competindo com uma gasolina produzida aqui no país. Fábio, como conscientizar, como conseguir força da sociedade organizada para apoiar essa condição de vocês? Você acha que o Brasil está vivendo uma loucura tão grande que não consegue se parar para esse momento? Vou dar um exemplo. Se existe a ameaça de se fechar uma refinaria em Cubatão, por que as autoridades locais não estão envolvidas no processo já de combate, pelo menos de enxergar ou levantar uma lebre desse respeito, sendo que há cidades que podem passar por um problema sério até você tiver essa readequação de mercado? É que, infelizmente, existe muita confusão de informação. Veja bem, houve um desafio feito
atual presidente, sim, o governo Bolsonaro. Sim. Ele fez um desafio. Existe um mito, e aqui eu acho que nesse bate-papo a gente já desmistificou que o problema do combustível são os impostos. Porque se eu pego e adoto um preço praticado, por exemplo, barril produzido pela Petrobras, entre na camada pré-sal e nos campos que são um custo mais elevado, está na ordem de $22, a média. $22. Então, se o barril tiver $67, eu não tenho por que embutir isso no custo se o petróleo é meu. Sim. Então, tudo isso precisa ser discutido. Então, se eu adotar uma política de preços reais, levando em consideração o custo de produção do petróleo, o custo do meu refino, com certeza eu vou ter um preço muito mais baixo saindo da refinaria. Então você acha que essa questão do imposto é uma falácia? É uma falácia. Você acha que isso não vai resultar em nada? Não. Quer dizer, não reduz na bomba nada? Porque quando a gente tinha gasolina 2,89, e aí a gente já viveu isso, os impostos que existiam eram o mesmo. Não foi criado nenhum outro imposto a mais. Era o ICMS, era o CAD, o PIS. Todos esses impostos que existiam hoje existiam quando a gasolina era 2,89. Agora, me diz uma coisa, eu vou falar aqui, não sei, talvez seja uma grande besteira, mas eu estou fazendo uma leitura daquilo que você está fazendo. Se a gente tem uma empresa que ela monopoliza toda essa questão de exploração, se ela que está determinando essa política, é a empresa ou é o governo? Porque, pelo que eu entendi, é o seguinte, se a gente tem essa oferta e isso tivesse feito dentro do mercado, outras empresas tivessem feito isso, não teria uma situação diferente? Porque, pelo que eu percebi, é o seguinte, olha, como só a Petrobras controla o preço, você não tem concorrência, não tem livre concorrência. E aí o preço é aquele mesmo. Não tem uma outra condição. E eu sei que os petroleiros são contra a privatização, não sei, ou pelo menos eu acho que são contra. E isso não ia dar mais oportunidade para outras empresas estabelecerem aqui, ou não? Ou isso é um engano? Não, na verdade a gente tem que entender essa questão de oportunidade. Foi muito boa essa pergunta. A lei do monopólio do petróleo foi quebrada em 97. Então qualquer empresa do mundo pode vir aqui no Brasil, comprar um terreno e construir uma refinaria de petróleo. Só que refinaria. Isso. Tá. Ou participar de um leilão e explorar um bloco aí devidamente mapeado já pela Petrobras. Então não existe mais esse monopólio que a Petrobras tem que fazer esse papel. Só que isso demanda muito investimento. E as empresas não querem fazer esse investimento. Só que hoje existe a gente questiona porque o governo não precisa tomar essa atitude. Porque hoje nós somos grandes produtores de petróleo, o que nós temos que fazer é fortalecer a nossa indústria de beneficiamento. Ter um custo reduzido para a população, porque se eu beneficio esse petróleo, e eu já falei aqui antes, como o meu custo de petróleo é baixo, a minha mão de obra é irreal, logo o meu preço final vai ser mais baixo. Se eu não adotar a política de paridade internacional, eu não tenho porquê está praticando de acordo com a variação do preço lá fora, uma vez que eu tenho mais petróleo aqui. Aconteceu com a carne agora. A carne diz que 80% da carne é produzida e consumida no mercado, 20% para fora. Teve esse problema da China e hoje o mercado da carne caminha sozinho. Então não sei se essa oferta, o mercado acaba se equilibrando. Ele se ajusta. O mercado acaba se ajustando. Só que o que a gente está querendo dizer aqui é o seguinte, qual é o risco dessa política de paridade e as vendas de refinarias? A desindustrialização. Hoje eu vi uma fala do ministro Paulo Guedes, que anda causando polêmicas adoidado, num convite que teve no CIESP, lá onde ele falou alguma coisa que não deveria, falando que ele vai reindustrializar o Brasil. Eu preciso fazer mais um rápido intervalo aqui, e daqui a pouco a gente vai voltar para conversar sobre o reposicionamento da empresa e essa questão da desindustrialização, porque tudo isso reflete diretamente no emprego. Sim. Né? E é sobre isso que a gente vai conversar, mas é no próximo bloco. Vocês não saem daí não, eu volto já já. Samia Móveis e Decorações. Tudo para o seu lar. Há mais de 18 anos acreditando e investindo em Cubatão. Temos o que há de melhor em camas, estofados, salas e os melhores homes para o seu ambiente. Móveis modernos e com qualidade que você merece. Aqui você decora sua casa com preço baixo e pagamento facilitado. Localizado na Avenida Martins Fontes 650, na Vila Nova, em frente ao posto BR. Aceitamos cartões e facilitamos o pagamento. Estamos aqui na Vila Nova, venha nos visitar. E venha fazer um bom negócio na Samia Móveis. Samia Móveis e Decorações, tudo para o seu lar.
Bem, gente, estamos de volta para o terceiro bloco do Papo na Polo. A conversa é bem interessante e como essa questão do mercado de petróleo afeta muito, principalmente a nossa cidade aqui, que temos refinaria, temos distribuidora, né, temos empresas de fertilizantes, quer dizer, muito do que se faz aqui com petróleo impacta diretamente na nossa cidade. Já que a gente falou de emprego, vocês estão fazendo um trabalho político também de mobilização de consciência dos políticos para que eles possam entender o que vocês estão dizendo, que parece que até agora não ecoou isso ainda, né? Ainda não caiu a ficha, e principalmente aqui no pelo Polo Petroquímico de Cubatão, né? Nós estamos fazendo uma ação preventiva aqui em relação à nossa refinaria. Apesar de ela não estar entre as 8 que estão vendidas, né, que estão sendo anunciadas as vendas, na verdade, com essa política de paridade de preço internacional, eu não tenho por que produzir aqui. Se o governo adota que o preço que vai ser praticado aqui é o que é praticado no mundo, não tem por que ter uma empresa como a Petrobras. Eles põem o custo praticado no mundo e só traz o petróleo. Pronto. E o Paulo Guedes já falou, o Castelo Branco já falou, o Bolsonaro já falou, que o Brasil vai se dedicar a exportar commodity. O petróleo. Vai explorar bastante petróleo, entregar o petróleo para o mundo e comprar derivado. É isso que está fazendo. A importação de produtos de derivados de petróleo no Brasil cresceu em mais de 30% já, recentemente. Isso vai de encontro àquilo que a gente estava conversando no último bloco, que é a questão da desindustrialização. Justamente. E isso reflete diretamente aqui na gente, em Cubatão. Nós já tivemos um problema sério com a metalurgia, né? Sim. Com as minas. O nosso medo é que aconteça com a Petrobras, com a indústria do petróleo brasileira, o que aconteceu com a indústria siderúrgica. O Brasil hoje é um dos maiores produtores de minério de ferro, consolidado, né? Só que a indústria siderúrgica está à míngua. Então hoje nós exportamos petróleo, exportamos minério de ferro e compramos chapa de aço. E qual foi o impacto do fechamento aqui da cearia das nossas minas? Foi terrível. Nós, mais de 12 mil desempregados entre próprios e terceiros, sem falar os indiretos, e a cidade nunca mais se recuperou. Você acha, vou fazer uma ilustração aqui desse assunto, o apelo que se dizia na questão metalúrgica é que é mais fácil comprar o aço pronto da China do que produzir aqui. E é o Brasil que viabiliza o Brasil? Na verdade, se a gente for analisar a política... Essa é a ideia, né? É uma sabotagem. A Petrobras está sendo sabotada. Porque se ela... Na verdade, não é a Petrobras. O povo brasileiro, preste atenção, o povo brasileiro está sendo obrigado a pagar um combustível mais caro para favorecer a entrada do produto fabricado lá fora. Entendi. É esse o grande absurdo. E com isso, pode sim criar a nossa desindustrialização. Por quê? Porque a Petrobras está praticando um dumping no preço e ela deixa de ser obrigada a participar no mercado. Porque tanto faz o mercado, o distribuidor, comprar da Petrobras ou comprar lá de fora. E com isso eles podem sim, o efeito Walmart, de repente oferecer um produto um pouco mais barato, outrora, e entrar nesse mercado. Depois eles consolidam, podem comprar nossas refinarias, e essa refinaria pode vir a ser fechada no futuro. E nós temos que entender que existe também aquele papo que talvez a política energética do mundo mude, se descubra uma outra fonte de energia. Sim. Se nós entregarmos as nossas refinarias, para essas 8 refinarias que estão vendendo, estrategicamente à disposição em lugares estratégicos do país, no sul, no nordeste, no norte, o que vai acontecer? Se vier essa tecnologia, vai chegar primeiro aonde? Aqui no Brasil ou lá fora? Vai chegar lá fora. O consumo de derivados de petróleo lá vai cair. Aí o cara comprou uma refinaria aqui, né? Lá parou de comprar gasolina e óleo diesel. Ele vai desempregar o povo dele lá? Ou ele vai fechar a unidade aqui e garantir ainda uma sobrevida para a refinaria dele? É isso que a gente precisa discutir. A nossa indústria tem que servir o nosso povo. Os nossos recursos naturais têm que servir o nosso povo. E a Petrobras tem condição de produzir combustível barato. E o nosso protesto, que foi um sucesso nas cidades onde ele foi feito, traz essa discussão. A Petrobras tem condição, sim, de fornecer combustível barato à sociedade. E nós também somos contra esse desafio do Bolsonaro, dos impostos. Porque a máquina pública funciona com o quê? Imposto. Com imposto. Se a gente cai o ICMS no Estado, é legal cair isso. Mas será que vai ter dinheiro para pagar a polícia? Será que vai ter dinheiro para pagar os próprios socorros? Tem que tomar cuidado. Ele joga isso e todo mundo está cansado de pagar imposto. Você acha que o Bolsonaro está fazendo... O resultado é o mesmo resultado quando a Dilma, por exemplo, ela fez com a conta de luz lá, que acabou subsidiando e depois criando uma coisa que não existia e depois criando prejuízo? Ele cria um fato e a gente tem que deixar claro aqui
que a gente aqui não está para defender o governo A ou o governo B. O petroleiro hoje está em defesa do povo brasileiro. Nós estamos em defesa que é possível, depois dessa descoberta do pré-sal, que é uma riqueza sem igual, muitos países queriam estar na posição com o Brasil. Descobrir petróleo e ter um parque de refino espalhado pelo Brasil inteiro. Então, quer dizer, o que nós temos que fazer é pegar esse petróleo e refinar. O Brasil poderia ser uma potência, então, estar na OPEP, lá nadando de costas. Tranquilamente. E com o povo pagando uma gasolina barata. E tem um outro detalhe que a gente não entende, que o pessoal não entende. Qual é o custo? O custo de energia está na planilha de qualquer negócio. O cara que planta tomate, na planilha dele, quanto custa do tomate dele para chegar aqui na CEAGESP. E o que está embutido isso? O óleo diesel. Você percebe que tudo está atrelado à energia? Então, se a gente tem uma energia barata aqui, o país também vai atrair investimento, porque vai escoar os produtos com baixo custo de modal, ainda mais que o Brasil é um país com modal extremamente rodoviário, altamente consumidor de óleo diesel. Fábio, e Cubatão? Todo mundo reclama, queria fazer o pacto da cidade, por que a gasolina de Cubatão é cara, com a refinaria e com a distribuidora dentro da cidade? Isso aí é uma pergunta que eu não posso responder, porque vocês sabem, né? É importante o telespectador entender. Não, é possível, você demonstrou que é possível custar mais barato. Lógico que é totalmente possível, por uma questão de logística. Né? Qual será que é o frete do Bacube até um posto aqui na 9 de abril? Com certeza ele não é o mesmo frete daqui para São Paulo, ou então daqui até Santos. Com certeza é mais barato. Então, só por essa questão lógica, já dá para ver que o preço aqui poderia ser mais barato. Fábio, a gente está quase terminando o programa, então desejar sucesso para você nessa luta, aí que eu já vi que na realidade vai ser uma cruzada que vocês estão começando agora pelo Brasil inteiro, para que o Brasil entenda o que vocês estão querendo dizer. Porque existe um discurso de governo dizendo que, olha, pode ser feito desse jeito, e vocês estão dizendo, não, é de outro jeito. E na realidade é uma questão de informação que precisa ser feita e de convencimento, né? Então, se alguém quiser ter mais informação, a fundação, como é que funciona isso? Tá. Para mais informações, vocês podem acessar aí as nossas páginas nas redes sociais do Sindipetro Litoral Paulista, da Federação Nacional dos Petroleiros, que lá a gente tem todos os materiais que a gente está distribuindo para a sociedade e vários vídeos explicando tudo isso que a gente discutiu hoje. E eu queria agradecer aí o programa, o Marcelo, né, para a gente estar podendo discutir esse assunto tão importante que mexe com toda a vida do povo brasileiro. O movimento vai ter quando? Tem data prevista? Não, a greve é por tempo indeterminado e o nosso movimento ele tem um caráter social. Por quê? Porque nós não queremos mais que as pessoas cozinhem com lenha ou com óleo, com álcool, né? Porque as pessoas podem ter sim acesso ao GLP e foi isso que a gente provou. Basta uma questão, para isso é uma questão de escolha. Bem, gente, se você se interessou no assunto, quer conhecer um pouquinho mais, o Fábio já disse aí quais são os endereços. O movimento lá, quem quiser fazer uma visita para vocês também pode? Opa! Todo dia? Sim. Todos os dias pela manhã nós estamos em vários lugares onde a Petrobras atua aqui na Baixada. No terminal de Pilões, no terminal de Alemoa e aqui na nossa querida RPBC. Bem, gente, eu espero que você tenha gostado deste programa. Pode acompanhar sempre pelo YouTube. A gente se vê na próxima edição. Obrigado, Fábio. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Até logo. Obrigado pela oportunidade. Eu vou fazer uma chamadinha aí.